Então é você. Você invadiu a minha casa naquela noite. Você matou a minha mãe. Por quê? Se quer respostas, você vai ter que me alcançar. Ainda é muito lento, Flash. É seu destino ser derrotado por mim, Flash. Assim como era o destino da sua mãe morrer naquela noite. E assim, ele tem sua primeira aparição. Dessa forma, Barry e o Flash Reverso tinham seu primeiro embate na série. Um vilão icônico que carrega demais a melhor temporada. Vocês estavam com saudade que eu sei, né? Pode falar. Pra fechar com chave de ouro nossa trilogia de Flash, tá na hora de falar desse sádico manipulador. Olá, internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a primeira temporada da série do Flash. E de quebra analisar um dos melhores vilões do Velocista Escarlate. Se os meus últimos vídeos de Flash já foram bem nostálgicos, se prepara que esse aqui é mais um deles. Com tudo dito, já vai deixando o seu like, hypa o vídeo pra dar aquela força, e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a sobreviver. Agora, sem mais delongas, partiu pra análise. Pra entender o que eu vou falar, você precisa fazer uma coisinha antes. Você tem que acreditar no impossível. Consegue fazer isso? Perfeito. Então vamos nessa. A série do Flash começa nos mostrando uma coisa impossível acontecer. Barry Allen é um jovem que sofria bullying por defender outras pessoas. Ele mora com sua mãe Nora Allen e seu pai Henry Allen. A família vive uma vida muito feliz e unida. Porém, numa noite, algo bizarro acontece. Ao acordar ouvindo alguns barulhos e ver seu aquário transbordando água pra cima, o nosso jovem Barry desce as escadas e vê sua mãe sendo rodeada por vários trovões. E um homem de amarelo no meio deles. Antes de qualquer coisa, ele do nada aparece no meio da rua, vários metros longe de sua casa. Ao retornar, o menino encontra o corpo de sua mãe morta com uma faca no coração. Seu pai é preso acusado de ter assassinado a própria esposa. E sem ter como explicar aquele evento, o garoto foi apenas tratado como um caso de alucinação para amenizar o fato. 14 anos depois, acompanhamos o Barry, agora já adulto, trabalhando como um cientista forense, investigando casos no maior estilo CSI. De cara já vemos que ele se tornou um rapaz inteligente e muito eficaz no seu trabalho. Ele decidiu trabalhar como investigador, pois acredita que um dia pode provar a inocência de seu pai e tirá-lo da cadeia, já que passou todos esses anos investigando o misterioso assassinato de sua mãe. Durante esse tempo, Barry foi criado e cuidado pelo detetive Joe West, que adotou o menino após o acidente e age como sua figura paterna. Mas pro dia de hoje, só importa que é um dia muito especial pro nosso protagonista. Um renomado cientista chamado Harrison Wells vai ligar um acelerador de partículas, um evento que prometia revolucionar o mundo inteiro e a forma como a humanidade aprende. No início, tudo ocorre bem e o acelerador é ligado. Só que na delegacia, uma tempestade forte começa a cair, e Barry vê o acelerador explodir. O raio da explosão é imenso e atinge grande parte da cidade. Nesse meio, nosso protagonista é acertado por um raio, que foi o responsável por lhe dar seus poderes. Ficando em coma por 9 meses, o rapaz acorda e percebe que tem alguma coisa de diferente com ele. Agora, tendo super velocidade, ele começa a aprender como usar os seus poderes para ajudar outras pessoas. Barry descobre que a explosão do acelerador não só criou ele, mas também outras pessoas com poderes, que aqui são chamados de meta-humanos. E agora, ele é o único rápido bastante para contê-los e tentar ajudar quem pode. E aí vamos conhecendo alguns dos personagens que vão compor o elenco principal da série, além do Flash. Temos aqui a Iris, vulgo irmã adotiva do protagonista, e também o interesse romântico dele. Sim, isso é bem esquisito, mas não importa muito, já que ele sempre acaba caindo na friendzone. Sabe, sobre relacionamentos. E como eu não tô em um e você também não tá. E você é minha melhor amiga, Iris. Você também é o meu. Por que mais eu estaria aqui? O Joey, que eu já falei aqui, trabalha como detetive, é o pai da Iris e tenta ser a figura paterna do Barry. Também temos os cientistas, como a Caitlin Snow, a médica do Barry, que acabou perdendo o marido na explosão do acelerador. Uma excelente personagem e que seria um par romântico perfeito se essa série não tivesse tanta gente nos roteiros. Cisco Ramon, que é de longe um dos melhores personagens da série, é o responsável por construir os aparatos que o nosso protagonista vai utilizar. Inclusive, a própria roupa do herói foi ele quem desenvolveu, um traje especial feito de um material capaz de suportar a alta velocidade do protagonista.
protagonista. Harrison Wells é o cientista responsável pelo acelerador de partículas que ficou paraplégico após o acidente. Agora vive numa cadeira de rodas e obviamente esconde algum segredo absurdo, já que esse cara é bem esquisito e quase todos os pós-créditos dos episódios são sobre esse personagem e alguma bizarrice que tá escondendo. Ele age como um mentor tanto para o Flash quanto para o grupo inteiro, e a relação forte que esses personagens desenvolvem é um dos pontos altos da série. Eu já vou falar melhor dele, mas antes vamos prosseguir um pouco com a história. Enquanto tenta voltar à sua vida normal, Barry percebe que durante os meses que ficou em coma, a Iris começou a namorar o parceiro do seu pai, um detetive chamado Ed Town, outro personagem bem importante pra trama. Enquanto conversavam sobre o assunto no meio da rua, Barry acaba sendo atacado por um meta-humano que consegue manipular a névoa. O homem desaparece e Barry quase é morto no acidente. Ainda muito confuso com tudo que tá rolando em sua vida e tendo agora esses novos poderes, ele corre até outra cidade pra pedir conselhos a um amigo. E se eu não for um herói? E se eu for só um cara que foi atingido por um raio? Eu não acho que aquele raio tenha te atingido, Barry. Eu acho que ele te escolheu. Eu só não sei se sou como você, Oliver. Não sei se posso ser um vigilante. Você pode ser melhor, porque você pode inspirar as pessoas. De uma forma que eu nunca consegui. Observando a cidade como um anjo da guarda. Fazendo diferença, salvando pessoas. Em um flash. Por sinal, aqui nesse início vemos como era o barulho que o Flash fazia enquanto corria, que parece ter saído de um desenho animado. Ainda bem que trocaram isso pra um bagulho mais realista, porque só parecia o Papaléguas fugindo do coiote, velho. Escuta aí. Percebendo que a polícia não iria dar conta desses humanos com superpoderes, ele decide usar sua velocidade para resolver e pede ajuda dos seus amigos cientistas para trabalharem juntos e impedir o Homem da Névoa. Nesse meio tempo, o bandido é localizado e a dupla de policiais vai até sua localização. Só que o cara é bem poderoso, começa a criar um enorme tornado e parte em direção à cidade prestes a destruir tudo. Com isso, o Flash vai até lá para salvar o dia pela primeira vez. Barry tem a ideia de correr na direção contrária ao tornado para tentar desfazê-lo. Após um discurso motivacional do seu futuro mentor, ele usa sua velocidade e consegue parar o meta-humano, que acaba saindo vivo e quase mata o nosso herói, mas o seu pai adotivo o impede. Com as coisas normalizando, o Joey vê que Barry era o Flash, e agora acredita na verdade sobre o assassinato de Nora não ter sido só uma alucinação de uma criança com medo. Aí eles reabrem o caso e começam a investigar o que de fato aconteceu naquela noite e quem era o Homem de Amarelo. E tudo isso, meus amigos, é só o primeiro episódio da série. A melhor coisa desse início é como acompanhamos o Barry aprendendo seus poderes e a construção do herói Flash começando. A série vai nos mostrando como o raio fez mudanças em seu corpo e tudo que ele pode fazer com suas novas habilidades. Você se sente parte da equipe enquanto vê o herói crescendo cada vez mais. Aliás, nessa primeira temporada, eles realmente aproveitam o tempo que tem. A maioria dos episódios são bons e sem muita enrolação. Claro que tem uns descartáveis, mas nesse início aqui não incomoda tanto, já que sempre vemos algo novo pra ser mostrado. Assim, vamos assistindo o nascimento do Raio, que é como o Flash é chamado antes de ter seu nome original. Nomezinho bem sem graça, por sinal, o Raio. Um episódio muito bom nessa leve inicial é quando o Barry precisa lidar com o valentão que fazia bullying com ele na infância. Graças à explosão do acelerador, ele acabou ganhando poderes podendo transformar o seu corpo em aço. Para derrotar esse cara, é necessário vencer o medo e acertar o Colosso com um soco em uma velocidade incrivelmente alta. Assim, o Flash aprende o soco supersônico para vencer o seu inimigo. E vários episódios depois, vamos vendo ele lidar com alguma dificuldade própria para tentar vencer as batalhas. Por esse ser o início, é um desenvolvimento super natural e conciso da trama. Funciona muito bem. Agora que já falamos bastante do herói, vamos finalmente falar do vilão. E é bem óbvio descobrir quem é o grande mal da temporada, já que nos pós-créditos de vários episódios, o Dr. Wells sempre mostra alguma coisa estranha. Como o fato dele já ter planejado o acidente que criou o Barry, e que ele não só não é paraplégico, como ainda um assassino. Rapidamente a série nos revela que ele é o Flash Reverso, o mesmo cara que matou a mãe do Barry naquela noite. E o que falar desse personagem, cara? Diferente dos outros vilões, a principal característica do Reverso é a manipulação. Em cada episódio vamos vendo ele mentindo e dizendo coisas apenas pra conseguir convencer alguém de fazer alguma coisa que vai beneficiá-lo depois. Por exemplo, no início o Joey não queria que o Barry atuasse como herói, mas é o Wells que o convence a apoiá-lo nisso. Vemos também um homem disposto a caçar o Flash e se aproveitar de seus poderes. Para preservar a vida de seu aprendiz, o Wells vai lá para matá-lo. Você reassistindo já sabendo quem ele é e suas intenções, percebe muito mais o quanto esse manipulador é um vilão de primeira. Vale a pena rever só por causa desse personagem. Ele não só é excelente, como o ator também manda demais, e pra mim é o grande nome desse início de Flash. Uma pena que depois o personagem
Harrison Wells ficou muito saturado por causa do multiverso. Mas aqui é brilhante, cara, não tem o que falar. Outra cena muito marcante do Dr. Wells é quando encontram uma meta-humana capaz de criar bombas ao toque. Com o tempo, descobrem que a mulher iria acabar morrendo por conta de seus poderes, e se aproveitando disso, o Dr. Wells manipula ela para matar um general de guerra que estava perturbando o time Flash na hora. Toda pessoa boa que foi mudada naquela noite, pessoas como você, pessoas como Barry Allen, essas pessoas são o seu rebanho agora, Beth. E o General Allen nunca vai parar de atacar esse rebanho, e ele sempre consegue o que quer, a não ser que você o impeça. Conhece o seu dever, sargento? Matar Allen. Ela não consegue fazer isso e ainda tenta alertar o Barry das más intenções do seu mentor, mas acaba morrendo antes de fazer isso. Barry, o Dr. Wells, ele... Vocês entendem o quão sádico é esse cara? Um miserável, é um miserável. Joey, que é um policial bastante desconfiado, começa a investigar o Wells, suspeitando que ele possa ter algo a ver com o assassinato da mãe do Barry. Curiosamente, ele é atacado pelo Homem de Amarelo nesse meio tempo, pedindo que o detetive pare de investigar o caso, senão ele vai matar a Iris. E é conveniência, não? Então chegamos no momento em que ambos se encontram. Numa noite enquanto investigavam um caso, Barry se encontra com o Homem de Amarelo, e temos aquele embate do início do vídeo. Quem é você? Você sabe quem eu sou, Barry. O cara não cansa de dar pistas pro espectador. A polícia toda prepara uma armadilha pra tentar prender o velocista do mal e acabam conseguindo deixá-lo numa gaiola. Mas o safado sempre tá um passo à frente de geral e do nada a armadilha falha. Assim, ele pega o Wells e dá uma surra nele mesmo. Se ele mata o Wells aqui, seria um assassinato ou um atentado à própria vida? Antes de ir embora, o cara mata o esquadrão de policiais inteiro, mas curiosamente deixa o Ed vivo. O Flash aparece pra tentar ajudar, mas como sempre, só apanha. E no meio da treta, ele é salvo pelo Nuclear, o noivo da Caitlyn, que aqui descobrimos não ter morrido. E logo depois o cara vai embora voando. Não tem muito o que falar desse cara agora. O Cisco percebe que quando o Flash e o Reverso se enfrentaram, o raio dos dois acabou se misturando, e isso forjou várias luzes de diferentes cores. Exatamente como o Barry viu quando criança. Assim ele começa a suspeitar que na verdade eram dois velocistas naquela noite. Com essa informação, Joey começa a investigar mais a fundo. Meu nome é Barry Allen e eu não sou o homem mais rápido do mundo. Pelo menos agora ele tá certo. Apenas continue trabalhando, focado como está, e ficará pronto quando seu inimigo de roupa amarela aparecer. O senhor quis dizer Flash Reverso. Ele que disse isso, não eu. E ele tá certo. Roupa amarela, relâmpago vermelho e do mal. É o oposto do Barry. Na verdade, eu gostei. Mano, Que audácia! é incrível como a série constrói a amizade do Harrison com o Barry. Ambos parecem que se completam de certa forma. Essa relação de mentor e aprendiz, onde um vai aprendendo com o outro, sendo que o mentor é na verdade o maior inimigo dele, é muito interessante. O personagem vai crescendo cada vez mais. Agora corta pro momento onde o Flash é mais rápido que o Savitar logo na primeira temporada. Na boa, vendo isso aqui, é inadmissível um velocista morrer com um tiro. O que fizeram com o meu Deus da velocidade, mano? Enquanto os dias passam e mais casos vão acontecendo, o Barry tá sofrendo com a parada de ter se declarado pra Iris, mas ser tarde por ela estar namorando o Ed. Ele vai pedir alguns conselhos pra Caitlyn e tenta seguir em frente, ir atrás de outro relacionamento. A Caitlyn decide fazer a mesma coisa, já que o seu noivo não tá muito normal da cabeça e agora só desapareceu nesse meio tempo. E que belo par nós somos, hein? Sim, nós somos, Dr. Snow. Sim, vocês são. Tem muitas pistas nessa temporada que me fazem acreditar que era possível esse casal realmente existir, pelo menos durante um tempo. Talvez se não tivesse uma troca tão intensa de diretores na série, poderíamos ver isso acontecendo. E que eu tenho que seguir em frente. Ficar louca por outra pessoa, talvez. Tão perto. Os dois saem uma noite pra só se divertir e acabam até cantando juntos. Lá o nosso herói conhece a Linda Park, uma jornalista que acaba se interessando por ele e se torna a primeira namorada do Barry aqui na série. Só que assim, a nossa querida Iris não consegue aceitar muito essa de que o irmão adotivo dela se apaixonou por outra pessoa. Não só isso, mas ainda por cima ferra com o relacionamento dele, falando pra namorada que o Barry ainda está apaixonado por ela. Vocês também estão vendo, né? Dá pra ver o veneno saindo da boca dessa cara. Eu tô tentando muito não odiar essa personagem, mas a série tá de sacanagem também, né? Boladaço, ele vai cobrar ela por ter dito aquilo e na hora ele saca o que tá rolando. E agora o que tá parecendo é que você não quer ficar comigo e também
não quer que ninguém mais fique. Que isso? É exatamente isso. Pra piorar tudo, o Barry consegue uma segunda chance com a Linda, mas enquanto ambos estão saindo no encontro, a Iris e o namorado dela curiosamente decidiram ir no mesmo lugar e no mesmo horário. Coincidência? Acho que não! E por sinal, ela fica igual uma vespa em cima do cara. Enfim, esporte ou hobby, eu ainda sou melhor do que você. O que tá acontecendo aqui? Abre o olho, viu, Ed? Vai acabar nascendo um chifre na sua cabeça. O pior é ela meter pro Barry o famoso "você não pode ficar comigo, mas também não pode ficar com ninguém". Triste é saber que o egoísmo dessa personagem só piora mais pra frente. Mas vamos sair dessa parte da Iris e vamos focar no que realmente importa, que é o nosso querido vilão. Com os episódios passando, mais segredos sobre o Wells vão sendo revelados e as suspeitas começam. O Cisco e o Joe retornam até a casa do Barry, onde tudo aconteceu. Examinando a cena, eles encontram um pouco de sangue na parede. Analisando a amostra, Cisco descobre que aquele sangue é na verdade do Barry adulto. Então o Prota entende que em algum momento no futuro ele vai conseguir viajar pelo tempo usando seus poderes. Algum momento no futuro, você irá correr tão rápido que o acúmulo de energia cinética resultante abriria um buraco no contínuo espaço-tempo. Tendo essa informação em mente, chegamos naquele que pra mim é não só o melhor episódio da primeira temporada, como também o melhor episódio de Flash. Sério, eu recomendo vocês reassistirem o episódio 15. Ele tem uma dinâmica tão diferente dos outros da série que nem parece um episódio de Flash. É surreal. Um novo meta-humano aparece agora com poderes de controlar o tempo. Ele é na verdade irmão daquele Homem de Névoa lá do primeiro episódio e quer ir atrás do Joe, buscando vingar o seu irmão. Enquanto se direcionava para uma cena do crime, o nosso protagonista acaba vendo uma coisa estranha. Meio que um fantasma dele mesmo correndo ao seu lado. O velocista fica confuso na hora, mas depois segue o seu rumo. Trabalhando no jornal, um colega de trabalhos da Iris descobre um caso bem curioso. Uma pessoa desaparecida foi visitada pela última vez pelo Dr. Harrison Wells, o que deixa o cientista extremamente suspeito no caso. A Iris vai questionar o fato com o Barry, mas ele claramente defende o seu mentor. O Mago do Tempo aparece e ataca a delegacia, só que esse cara é extremamente poderoso e nenhum policial consegue dar conta. No meio disso, o chefe da polícia é atingido por um raio e acaba perdendo o movimento das pernas. Caracas. Com muita raiva pela situação do seu superior, Joey e Ed vão investigar um dos possíveis esconderijos do suspeito. Só que o cara já estava esperando que eles iriam aparecer e acaba sequestrando o Joe, jogando-o tão longe com seus poderes que ele quebra uma das pernas no processo. Olha a merda, cara! Olha a merda! O Cisco, meio desconfiado com toda essa informação e suspeitas em cima do Dr. Wells, começa a perceber que não faz sentido a armadilha ter falhado na noite em que lutaram contra o Flash Reverso. Ele parte até o laboratório para investigar e vê que, na verdade, o Homem de Amarelo que atacou era apenas um holograma. Então chegamos na melhor cena da temporada. O Wells aparece ali para parabenizar o Cisco por sua descoberta, já sem cadeira de rodas e numa postura totalmente diferente do habitual. Você é muito inteligente, Cisco. Eu sempre soube disso. Então é você. Flash Reverso. Dizendo que seu nome na verdade é Ilbert Town, exatamente como Ed Town, que aqui descobrimos ser um ancestral dele. Cisco questiona como poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, e o Wells cria uma miragem do tempo de si mesmo usando seus poderes. Ele diz que não tinha intenção de matar a mãe do Barry, mas sim o próprio menino deveria morrer naquela noite. Confuso, o seu aprendiz tenta entender o motivo dele ajudar o Barry a crescer e ficar mais forte, sendo que era o seu inimigo. O Reverso explica que o Flash era o único jeito de fazê-lo retornar ao seu tempo de origem, e agora com sua identidade revelada, ele não tem outra escolha a não ser matar o Cisco. Numa cena simplesmente perfeita e que mostra bem a frieza do vilão, ele mata seu discípulo atravessando a mão em seu peito. Você me mostrou como é ter um filho. Me perdoe, mas pra mim você já morreu há séculos. Pra mim, a melhor cena do personagem. De volta à cidade, usando o telefone do Joe, o Mago do Tempo liga para Iris e pede que ela vá até as docas encontrar o seu pai. O Barry a acompanha e ela começa a falar que estava apaixonada por ele e não conseguia mais controlar isso. No calor do momento, o Barry dá um beijo nela e ela retribui, colocando um lindo chifre na cabeça do seu namorado. Vamos falar de caráter, né, gente? Com seus poderes incrivelmente bufados, o Mago do Tempo cria um enorme maremoto que vai engolir toda a cidade. A única forma de impedir esse desastre de acontecer é criando uma barreira onde o Flash precisaria correr em duas direções ao mesmo tempo. Revelando-se para sua amada, ele começa a correr como nunca havia feito antes, tentando criar uma muralha de vento indo pra frente e pra trás, levando seus poderes ao limite. Nosso protagonista, de forma acidental, acaba abrindo um portal e viajando pelo tempo, e daí vemos que aquele fantasma visto no início do episódio era na verdade dele mesmo que acabou voltando no tempo pela primeira vez. Agora sabendo tudo o que vai acontecer pelo próximo dia.
Que episódio do caralho! Sabendo da tragédia que iria acontecer, nosso herói tenta alterar a linha do tempo e evitar aquele maremoto. O Welsh rapidamente percebe que seu aprendiz estava alterado e vai confrontá-lo. Barry conta que havia conseguido viajar no tempo e seu mentor avisa que mexer com a linha do tempo é muito perigoso e as consequências podem ser severas. Mas mesmo assim ele resolve capturar o bandido para evitar o que aconteceu antes. Achei que não havia outros como eu. É bizarro de pensar que ele pode literalmente derrotar qualquer vilão assim, mas aí não teremos série, né? Então nem dá pra reclamar. De fato, as consequências que o Welsh falou acontecem, já que sem o maremoto, o Cisco é capturado pelo Capitão Frio e para salvar a vida do seu irmão Dante, que também foi feito de refém, ele é obrigado a revelar a identidade do Flash para o vilão. Além disso, nessa linha, a Iris não está mais tão apaixonada assim por ele e rejeita o Barry que tentava se declarar. Ela ainda conta pro Ed que parte pra cima muito puto. Allen. Ed, eu... Fica longe daí. Agora, nessa linha do tempo, o Reverso vai até o colega de trabalho da Iris que estava escrevendo uma matéria para incriminar Harrison Welsh. Apagando todos os arquivos, ele mata o homem sem dó nem piedade. A notícia de seu desaparecimento acaba na televisão e com isso, o Barry entende que aquele homem é sim o assassino de sua mãe. Ele conta para o Joe e os dois decidem contar para o Ed e pedirem sua ajuda no caso. Assim, o Barry revela ao detetive que ele é o Flash. Em uma lembrança, a série nos mostra o que aconteceu no passado. Vemos que o Flash Reverso, quando voltou, acabou perdendo seus poderes e a força de aceleração. Com isso, ele fica preso naquele tempo sem poder voltar ao seu de origem. E para conseguir ir para casa, ele precisaria do Flash. Então, agora, ele muda a linha do tempo e vai até o Harrison Welsh. Causando um acidente de carro que mata a esposa do cientista, o Wilbert Town sequestra aquele homem e utiliza um dispositivo do futuro para roubar a sua identidade. Assim, ele mesmo iria criar o próprio acelerador de partículas e fazer o Flash nascer anos antes do que deveria. Com a certeza de que seu maior inimigo era também o seu mentor, começa a se criar uma tensão enorme entre o grupo, já que em vários momentos o Barry fica soltando umas indiretinhas pro vilão, que se faz de desentendido. Seja lá quem for, esse rapaz quer atenção. Nem todo criminoso gosta de se esconder. Só que no fundo ele sabe o que tá rolando, então esse clima é maravilhoso. E futuramente eles também contam pro Cisco e pra Caitlin, e aí todo mundo se junta na investigação. Cisco e Joe resolvem descobrir mais sobre o tal acidente de carro em que a esposa do Wells havia falecido. E lá eles encontram o corpo do verdadeiro, que havia sido enterrado na estrada próxima. Então a pergunta se torna, quem é aquela pessoa com eles? Já que o grupo não sabe do Wilbert Town. Investigando as plantas do laboratório, agora na suspeita de que podem haver coisas escondidas pelo seu mentor, o Cisco descobre uma sala secreta lá dentro. E assim o trio entra numa câmera escondida onde o vilão mantinha o seu uniforme. Além de um pedaço de jornal do ano de 2024, com uma reportagem informando que o Flash desaparecia misteriosamente numa batalha contra o Flash Reverso. Nessa investigação, o grupo conhece a Gideon, uma inteligência artificial que interage com eles e conta algumas informações sobre o Wells. Inclusive aqui descobrimos que foi o Barry quem criou a Gideon e ela é programada para obedecê-lo. Peraí, mas por quê? Como assim tem que aceitar os meus comandos? Por quê? Porque você me criou. Agora o plano se torna conseguir a confissão do antagonista para salvar o pai do nosso herói da prisão. A partir disso, o confronto se inicia. O Cisco cria uma gaiola onde o vilão não pode entrar e assim ele fica seguro. Mas nesse meio tempo, o Reverso adentra a proteção e parte para matar seu aprendiz novamente. O Joey rapidamente age e dispara contra o homem antes que ele pudesse confessar. Mas aí descobrimos que o safado já sabia de tudo e usou um meta-humano que podia mudar de forma para enganar o time Flash. Sempre um passo à frente. Investigando a câmara temporal, vemos que ele tinha câmeras por todos os lugares, sabendo tudo que era discutido pelos nossos protagonistas o tempo inteiro. Agora que foi descoberto, o Reverso sequestra o Ed e o mantém preso, contando que é um descendente de sua família e por isso o manteve vivo, já que o Ed é a garantia que o Wilbert iria sobreviver. A equipe passa dias procurando e não conseguem achá-lo. Entretanto, um tempo depois, o acelerador de partículas é ligado pelo vilão e percebe-se que ele estava se escondendo no próprio laboratório. Com isso, o Ed é resgatado, só que mais tarde o Reverso chega para o embate final. Sabendo que não poderia vencê-lo sozinho, Barry resolve chamar alguns aliados para a batalha. Juntando o Nuclear e o Arqueiro, começa uma grande porradaria. A batalha é intensa e o Reverso mostra que veio dando cabo de geral, mas, trabalhando juntos, o trio consegue derrubar o vilão, finalizando a luta com o Arqueiro acertando uma flecha que derruba ele no chão. Com o Reverso preso, chegamos na conversa mais esperada da série, onde Barry finalmente descobriria o motivo do assassinato de sua mãe. Conversando com seu grande inimigo, Barry pergunta o motivo dele ter matado Nora. O Town explica que odeia o Flash do futuro e eles são inimigos mortais durante a vida inteira, mas nenhum teve força suficiente para derrotar o outro. Só que nessas indas e vindas, o Town conseguiu descobrir
descobrir a identidade secreta do Flash e o seu verdadeiro nome. Ele voltou no tempo para matar o Barry jovem, mas acabou sendo seguido pelo mais velho, onde nessa batalha o Flash do futuro salvou sua versão criança de ser morto. Foi ele que tirou o Barry da casa. Assim, o Reverso pensou que, causando uma tragédia na vida do jovem Alan, ele jamais se tornaria o Velocista Escarlate. Mas essa viagem, como sabemos, custou a velocidade do vilão, deixando ele preso no passado. O único jeito de voltar para o futuro era com o Flash. Então, ele precisava criar o próprio, e foi ajudando o protagonista a ficar mais forte para ensiná-lo a viajar no tempo. Wilbert explica que se o Barry voltar no tempo e salvar sua mãe, ele conseguirá voltar para o futuro, assim deixando o protagonista dividido do que poderia fazer, já que as duas escolhas têm consequências absurdas. Aliás, queria comentar uma coisa que eu vi muita gente defendendo. Eu lembro de alguns comentários de pessoas falando que faz sentido a série do Flash continuar, porque lá na frente é explicado o motivo do Reverso odiar tanto o herói. Mas mano, sinceramente, eu não acho nem um pouco necessário explicar isso. O personagem tem tanta coisa boa que o motivo do seu ódio não é tão necessário assim. Eu gosto que seja um roteiro aberto, mas aí é só minha opinião mesmo. Continuando. O problema é que se voltar no tempo pode acabar mudando a linha temporal de formas absurdas. As coisas podem piorar, melhorar, não dá pra saber quando se altera 15 anos no tempo. Depois de pensar muito, o Barry decide que vai sim fazer isso porque ele quer viver com a família Allen toda unida. Correndo até o passado como nunca havia feito antes, o nosso herói chega no momento exato que precisava, voltando pra casa na noite em que sua vida mudou para sempre. Porém, quando está prestes a salvar sua mãe, o Flash do futuro pede que não faça isso, e naquela hora o Barry entende que aquilo precisava acontecer independente de qualquer coisa. Apesar de ter sofrido muito, ele tinha uma vida boa, uma família, ótimos amigos e um futuro próspero. Não tinha razão para querer jogar isso fora. O Flash vai até sua mãe para se despedir, chegando a tirar a máscara e explicando que é seu filho no futuro. Numa cena emocionante, ele diz que ama sua mãe e avisa que vai ficar tudo bem. Ela morre naquele momento feliz por conhecer o seu filho mais velho. E nosso herói mais uma vez tem que reviver o trauma que tanto o atormenta pela vida inteira. Interessante. Opa, eu já vi esse capacete, hein? Gilbert Town, achando que ia voltar para o futuro, entra numa máquina do tempo pronto para ir para casa. É então que o Flash sai do portal mais berés do que nunca e arrebenta o dispositivo. A porradaria começa, mas o Reverso é muito mais poderoso. Com sangue nos olhos, ele vence a luta. E quando tá prestes a matar o Barry, o Ed dá um tiro no próprio peito para dar cabo do vilão. Por ser um futuro membro da família do Tawny e seu ancestral morrer naquele momento, Gilbert nunca nasceria. Sua existência apagada da linha do tempo, fazendo o vilão desaparecer. Um enorme portal se abre levando o corpo do Ed embora. Lá fora vemos a última cena da temporada, onde a passagem do multiverso começa a tomar conta da cidade e o Flash precisando fazer o possível para tentar conter o desastre. E assim, meus amigos, termina a primeira e épica temporada dessa série maravilhosa, que infelizmente foi estragada pelo tempo. E eu tenho que dizer, esse final do Flash Reverso é perfeito, mano. Todo o sacrifício do Ed, toda a temporada inteiramente bem construída e as cenas de tirar o fôlego, como a dele matando o Cisco, é muito bom e é minha cena favorita. Eu amo esse vilão e acho que de fato ele é o melhor dos três. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido prender você até aqui. Com esse vídeo eu finalizo a nossa trilogia de Flash e cravo que de fato a primeira temporada é a melhor das três. Dito isso, a terceira continua sendo a minha favorita. Calma, eu sei que ela é ruinzinha, mas o Savitar ainda segue como o meu vilão favorito, apesar de não ser o melhor. Além de tudo de incrível que eu já falei dele, me deu o melhor vídeo desse canal, o que só me fez amar ainda mais o vilão, então não me julguem. Mas e vocês, qual é a sua temporada favorita dessa série e por quê? Comenta aí embaixo e vamos discutir de uma forma saudável o assunto. Mas, falar pra vocês, até que depois disso me deu vontade de continuar a saga do Flash, talvez dar uma chance pras outras temporadas e ver se são tão ruins assim quanto dizem. Quer saber? Bora dar uma olhada só pra ter uma ideia. Esse vídeo vai precisar de muito like se vocês quiserem que eu faça uma análise das outras. Dependendo do feedback, pode ser que eu faça, mas agora vou aproveitar para dar oportunidade a outras obras, de preferência mais curtas. Por sinal, um agradecimento muito especial aos membros do canal, velho. Muito obrigado mesmo pelo apoio Ster, Oblivion, o Leonóia, Bernardo Hamburger, Eric Salles, Kuara e João Batista. Vocês não fazem ideia do quanto isso me ajuda e motiva. No mais, vamos para a próxima que tem muito vídeo ainda para sair esse mês. E obrigado você por ter assistido até aqui. O meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraço.